E aí galera, bem-vindos a mais um Raw Reviews, temporada 2, episódio 6 de The Handmaid's Tale. Estamos no meio do caminho da temporada, vamos ver o que esse midpoint guarda pra gente, o que é que vai acontecer, onde vamos parar depois nessa metade do caminho, né? Lembrando a todos que tem spoilers totais e completos de todas as coisas. Lembrando a todos também que a Isadora Menck está participando mais uma vez aqui desse negócio. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos fazer um pouquinho recapitulação de onde a gente está na história, por assim dizer. Porque a gente viu a June nos últimos 3 episódios perder toda a vontade de lutar, depois passar um episódio inteiro pra ganhar ela de volta, e agora o que é que essa luta tá se formando, assim, né? Foi um episódio muito interessante porque a gente viu a Serena Joy tentando criar uma conexão com ela, tentando criar esse amorzinho com ela e tudo mais. Eu vou falar mais um pouco depois sobre a Serena Joy mesmo, mas a gente viu esse caminhozinho tentando, tipo, ela tá tentando se aproximar e a June usou isso pra poder manipular ela pra poder ter os seus objetivos, né? De ver a sua filha, né? E foi muito legal ver a forma que a June estava tentando mexer as coisas, porque ela voltou à vontade de querer fugir dali. Mas como é que vai fazer isso, né? Precisa achar um tempo, precisa achar um meio de fazer isso. E a gente viu muito ela, tipo, sentindo o lugar, conversando com o Nick, conversando com a Eden, conversando com a Serena, tipo, e sentindo os caminhos que ela pode seguir, mais uma vez pelo Fred, provavelmente, né? Eu achei interessante também que a gente teve toda essa grande jornada e para voltar ao começo da primeira temporada, por assim dizer. Eu não acho isso algo ruim, acho isso algo muito interessante, né? Eu acho isso uma narrativa, tipo, um retorno à casa muito, muito legal. Porque, tipo, a gente voltou, a dinâmica foi a mesma, né? A gente teve essa quase mudança com a Serena Joy, tipo, tentando realmente, tipo, ser mais carinhosa com ela. E aí, depois, perdendo toda a vontade daquilo e voltando a ter essa dinâmica de, tipo, de patroa e escrava que a gente tá acostumado a ver já, que é bem terrível de se assistir. Absolutely not. Get your things out from downstairs. Falando sobre a Serena Joy especificamente, eu acho a história dela muito boa, de verdade. Eu não consigo me impedir de ter uma empatia por aquela personagem, porque eu gosto muito da atriz, gosto muito de como ela é escrita. Eu sei que ela é um monstro, que ela faz coisas terríveis, mas eu sinto muita empatia por ela, por toda a história dela. Principalmente porque a gente não pode esquecer que tem essa tragédia envolvida nisso. Que ela era uma escritora, ela era uma pensadora daquele movimento, que uma das grandes responsáveis por colocar esse movimento no mapa e por colocar esse movimento a um lugar que ele possa chegar ao que ele virou hoje, na Gilead de hoje, né? E, tipo, uma Gilead que impede ela mesma de escrever e de ler as coisas que ela escreveu. É muito trágico isso, é muito trágico você lembra disso. No último episódio, quando você via a tia Lydia anotando um caderninho com lápis, você sentia, tipo, a inveja dela, a vontade, tipo, nossa, escrever, eu amava fazer isso, eu não posso mais, por minha própria culpa, assim. É muito trágico tudo isso. E é muito trágico também ver que no começo da relação, antes de Gilead acontecer, ela era a força gravitacional daquela relação, o Fred funcionava ao redor dela e ela, tipo, ela era a força, e mais uma vez é muito triste ver isso virar. E eu achei também muito legal como ela realmente tentou ser amiguinha da June lá, tipo, passou a ouvir mais tranquilamente, conversar sobre o passado, até conversar um pouquinho sobre isso. Tem aquela cena que ela tava servindo as aias, eu achei aquilo muito visualmente awkward, mas muito visualmente impactante, assim, né? Mostrava que ela realmente estava aberta a isso. E aí, por isso que eu fico tão em dúvida do que pensar, assim, sabe? Porque, tipo, quando ela se sentiu traída, quando a June pediu pra ver a foto da filha, ela se sentiu muito traída, de verdade. E a atriz, mais uma vez, a atriz, a escrita da personagem, transportam isso muito bem. Ao mesmo tempo que é um pedido muito justo do ponto de vista da June, sabe? É muito interessante como a série consegue colocar a gente nessa situação muito ambígua, muito tipo, caralho, não existe um certo aqui que não é o que está sendo seguido de maneira alguma, mas já que estamos nesse mundo, nesse microcosmos do mundo que vivemos agora, não tem muito como dizer o que é o mais correto, assim, né? Porque a Serena também não pode ficar
sambando por aí, levando a área dela pra fazer qualquer coisa também, né? Tem um ponto de vista dela também dessa forma, assim. Mas eu realmente não sei tanto o que pensar sobre isso. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham e o que é que vocês querem trazer em relação a essas questões, né? Mas eu acho, mais uma vez, Serena Joy, eu acho uma personagem muito bem construída, uma personagem muito interessante e muito legal. É legal que essa série humanize os seus monstros, né? Isso principalmente é muito forte. Eu acho que o Bruce Miller e as escritoras dele, eles são muito fortes, muito bons nessa forma de pensar. Também envolvendo aqui a questão, tipo, do atentado contra a Serena Joy antes do Gilead se formar, né? Tipo, você vê muito essa ironia de, tipo, os antifascistas agindo como fascistas, né? Porque cortar a voz do outro, porque você não concorda com ele, é bastante fascista isso, mas, tipo, ao mesmo tempo que a voz do outro sendo cortada é uma voz claramente fascista, e, tipo, isso, mais uma vez, NMST sendo muito atual. A questão de hoje, né? A gente teve nazistas voltando nos Estados Unidos, né? Tipo, o que a gente reage é isso, a gente tem que dar... A gente defende liberdade de expressão, liberdade, tipo, de tudo, então a gente tem que defender isso para todos também. A gente não pode diferenciar uma segregação de classe que pode falar ou não, porque isso é um caminho muito sem volta, um caminho muito terrível. E mesmo assim, isso significa abrir caminho, espaço para pessoas falarem essas coisas horríveis, ao mesmo tempo que é muito errado deixar falarem essas coisas horríveis. Enfim, essa série ela relativiza muita coisa e ela faz questões muito difíceis de serem discutidas. Então, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam disso tudo? Hold on to him. He is gonna make a great father to your children. Eu vou passar a voz aqui agora para a Isadora Menck, da Tertúlia de Literatura. Então, escuta o que ela tem a dizer e eu volto já já. Olá, pessoas! Eu aqui de novo na segunda semana da minha participação no Rob Reviews de The Handmaid's Tale. Acho que como todo episódio de The Handmaid's Tale tem bastante coisa pra falar e eu acho que o Rob tá fazendo isso. Então eu vou focar num aspecto da dualidade dos pensamentos dos personagens nesse episódio. Acho que a gente, na metade da segunda temporada, já sabe que em Gilead as pessoas não conseguem se confidenciar com as outras, né? Elas não conseguem ter um diálogo verdadeiro ali, dizer o que elas realmente estão pensando ou sentindo, né? Sempre tem que ser tudo muito mascarado. E isso faz com que os diálogos tenham muitas intenções por trás ou muita coisa na entrelinha, né? Todas as frases prontas que Gilead construiu, do nós recebemos bom tempo e bendito seja o fruto, etc e tal, contribui para as pessoas não dizerem o que realmente estão pensando, né? Nesse episódio, a gente tem a conversa com a Serena e com a June no berçário, e a June, ao pedir pra Serena, né, pra ver a Hannah, a filha dela, a Serena pode ter criado uma empatia ali por ela, porque ela tá lacrimejando, mas ao mesmo tempo ela diz absolutamente não, né? Então a gente sente que, não sei também, não dá pra dizer muito, porque a relação delas a gente sabe que é complicada, muito complexa, não dá pra gente dizer muito o que elas estão pensando ou sentindo em cada momento, né? Elas... É complicado em si, mas a gente vê a dualidade nessa frase, né? Mas essa dualidade no discursos e nos diálogos da série acontece com as pessoas, com os adultos, né? Eu digo adulto porque na Eden, que é, né, a menina de 15 anos ali que casou com o Nick, a gente percebe a ingenuidade dela de ainda não ter esse duplo sentido nas suas frases, né? Ela foi treinada para dizer aquilo que as frases prontas de Gilead. Ela meio que só sabe isso, né? Ela só sabe se comportar assim, né? Porque, sei lá, como que foi a criação na casa dela, né? Mas a gente só pode imaginar. Ela conversando, a gente percebe também a ingenuidade dela quando ela conversa com a June e ela se confidencia com ela, falando assim, nossa, eu acho que o Nick pode ser um traidor de gênero, né? Quando a gente vê isso, um personagem fazendo isso, né, da série, quando a gente vê um adulto, né, fazendo isso não acontece, né?
ela se confidencia com uma pessoa que ela mal conhece, porque ela ainda não tem, porque ela ainda é muito ingênua, né? Uma adolescente, imagina a cabeça de adolescente nesse sistema, né? Então ainda não tem, ainda não cresceu e não perdeu a ingenuidade ou não entendeu muito bem como o Gilead é. Porque até personagens como a Serena que acreditam, ou vamos dizer, acreditava, né? A gente não sabe, no sistema de Gilead tem muito essa dualidade no discurso, né? Eu não sei se até podemos dizer até mesmo esses personagens, ou principalmente esses personagens, né? Porque é muita hipocrisia nesse sistema aí, né? Bem, acho que é isso essa semana. Menção honrosa pro lençol com furo no meio, que é muito Gilead, né? Mas é isso. Pra vocês verem mais de mim, fica aqui 2 IGs meu, do Tertúlia de Literatura, que é o meu canal no YouTube, e meu perfil pessoal aí, tá bom? Tchau, gente! Mas só queria dar um esclarecimento no finalzinho aqui, que a gente não falou nem um pouco sobre o final, que foi bem bombástico, assim, porque não tem o que falar, sabe? Foi um estouro, foi uma coisa, literalmente um estouro, uma coisa muito nova, mas a gente tem que saber o que vai acontecer depois disso pra poder comentar alguma coisa, sabe? Então ficamos sem comentar esse finalzinho mesmo, mas mesmo assim teve muita coisa pra se falar durante o episódio, e é isso que a gente quer conversar essa semana. Semana que vem a gente fala sobre as consequências que aconteceram no finalzinho, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por terem visto esse episódio com a gente. Muito obrigado por terem visto a série, terem acompanhado com nós dois. E um beijão pra todos. Até semana que vem. Me falem o que vocês acharam mesmo. Essa série tem questões muito difíceis de ser discutidas sozinho, principalmente, tipo, eu comigo mesmo. É muito difícil de discutir. Mas me digam o que vocês acharam, por favor, que eu quero muito saber opiniões diferentes, visões diferentes do episódio e tudo mais. Até semana que vem, com mais Handmaid's Tale, com mais Westworld. Amanhã tem um filminho e vamos lá. Beijo.